Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são pontos 446 e 451. E a temática é falar, dentro da concepção do credo, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tratar sobre o Kyrios, ou seja, o Senhor, a palavra Senhor. E o Catecismo nos leva para essas reflexões. Ponto 446. Na tradução grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável sobre o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, que é Senhor. Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. E é nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor tanto para o Pai, como também, e aí é esta a grande novidade, para Jesus, assim reconhecido como Ele sendo o próprio Deus. Ponto 447. O próprio Jesus veladamente atribuiu a si mesmo esse título. Quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, e também de modo explícito ao dirigir-se aos apóstolos, ao longo de toda a sua vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam esta soberania divina. Ponto 448. Muitíssimas vezes nos evangelhos aparecem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe de Senhor. Esse título exprime o respeito e a confiança dos que se aproximavam de Jesus e dele esperavam socorro e cura. Pronunciado sob a moção do Espírito Santo, exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com o Jesus ressuscitado, transforma-se em adoração. Meu Senhor e meu Deus. Isso está em João 20, 28. Assume então uma conotação de amor, de afeição, que vai ficar como típica da tradição cristã. É o Senhor. João 21, 7. Ponto 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões, as profissões de fé da Igreja afirmam desde o princípio que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai também são devidos a Jesus. Porque Ele é de condição divina. Filipenses 2:6. E o Pai manifestou esta soberania de Jesus, ressuscitando entre os mortos e exaltando na sua glória. Ponto 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo, sobre a história, significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontra-se no seu Senhor e Mestre. Ponto 451. A oração cristã é marcada pelo título de Senhor. Quer no convite à oração, o Senhor esteja convosco, quer na conclusão da mesma, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer ainda pelo grito cheio de confiança e de esperança, Maranatá, Senhor, vem, ou Maranata, vem, Senhor. 1 Coríntios 16, 22. Amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Dentro desta concepção, dentro desse estudo sobre a doutrina dessa temática dos pontos 446 e 451, nós podemos elencar alguns pontos muito interessantes para que entendamos a confissão de Jesus Cristo como Kyrios, como Senhor. É uma das mais antigas, breves e densas confissões de fé do cristianismo. E esta confissão, Kyrios, Senhor, ela afirma que, primeiro, Jesus participa plenamente do nome, da autoridade e da glória do Deus de Israel. Segundo, a soberania é divina, universal, definitiva. Terceiro, toda a história, a criação e a liberdade humana encontram-se nele
seu centro, critério e fim último. Enfim, dizer Jesus é o Senhor, Kyrios, não é apenas um ato devocional, mas uma afirmação teológica, cristológica, trinitária, soteriológica e também ética. E podemos até dizer política, no sentido mais profundo. Quando a gente olha para textos da Sagrada Escritura, como Romanos 10, 9. Portanto, se tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Coríntios 12, 3. Por isso, eu vos declaro, ninguém, falando sobre a ação divina, pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pela ação e moção do Espírito Santo. Explicação teológica aqui, ela é muito importante, por isso eu vou concatenando os pensamentos aqui. Kyrios, o nome divino no Antigo Testamento. Bom, o Catecismo ele vai recordar que na tradição grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, o nome inefável, Yahvé, tetragrama, é traduzido como Kyrios, como Senhor. Assim, Kyrios não é um título genérico, mas é o nome divino. É o sinal da presença salvadora e soberana de Deus. É expressão de aliança. Foi com o Senhor, com Yahvé, que fizemos aliança. É o que a gente vai ver em Êxodos 3,14. Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas. Aquele que se chama eu sou, envia-me junto a vós. Isso também é corroborado pelo texto de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um teólogo chamado Gerhard von Hatt, ele cita ampliamente essa teologia católica, afirmando que o nome do Senhor não designa apenas Deus, mas o Deus que age, que salva, que governa um povo. Então, Gerhard von Hatt, na teologia do Antigo Testamento, ele vai colocar esse ponto que é muito importante para entendermos o conceito de Kyrios. O nome Senhor, então, vou repetir, ele não designa apenas Deus, mas o Deus que age, o Deus que salva, o Deus que governa o seu povo. Quando o Novo Testamento ele atribui Kyrios a Jesus, ele realiza um ato teológico revolucionário. Ele inclui Jesus na identidade do próprio Deus único. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é a novidade cristã de Jesus como Kyrios. O Catecismo ele vai sublinhar que o Novo Testamento usa o título de Senhor para o Pai, também para Jesus, o que para nós é uma grande novidade. Então, o cristianismo traz para as Escrituras no Novo Testamento essa novidade. Jesus também é Senhor. São Paulo mesmo afirma em Romanos 10, 9, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no livro 3, ele vai dizer, chamar Cristo de Senhor em sentido próprio é reconhecer-lhe o domínio absoluto que só pertence a Deus. Assim, este senhorio, este poder do Cristo, ele tem que ser compreendido como algo inerente ao próprio Cristo, porque não é delegado, não é simbólico, não é meramente escatológico, mas ele é ontológico, ele é eterno. Isso nos leva ao terceiro ponto da reflexão. A autocompreensão de Jesus como Senhor. Como Jesus se via. Então, os textos vão ser bem claros. O Salmo, Jesus comentando os Salmos, discutindo os Salmos com os fariseus, ele pega o Salmo 110 e trabalha o pensamento. Jesus, então, ele atribui a si mesmo o título de Senhor. O Salmo de Davi, eis o oráculo do Senhor, que se dirige ao Senhor, assente até a minha direita, até que se faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o teu cetro poderoso, dominarás, disse ele, até no meio de teus inimigos. No dia do teu nascimento, já possuís a realeza no esplendor da santidade semelhante ao orvalho, eu te gerei antes da aurora.
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 5, o Senhor está à tua direita. O Senhor está à tua direita. Ele destruirá os reis no dia de sua cólera. Julgará os povos pagãos e empilhará cadáveres por toda a terra. Esmagará as cabeças. Beberá na torrente no caminho. Por isso, erguerás a sua fronte. Em Mateus 22, 41 a 45, o que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam, de Davi? Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sobre a inspiração do Espírito Santo, chamava-o de Senhor, dizendo, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que te ponha os inimigos por escabelo de teus pés. E ele renova novamente dentro do Evangelho, ele volta ao Salmo 110. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como ele é seu filho? Então, aqui, de modo explícito, ao afirmar a sua autoridade, Jesus reitera diante dos discípulos que ele é o Cristo, que ele é o Kyrios. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E aqui, dentro da estrutura teológica deste pequeno versículo de João 13:13, nós temos Jesus dizendo que ele é mestre e Senhor e usando um título. É um jogo de palavras. Eu sou. Deus é o Kyrios. Deus é o Senhor. Os gestos de Jesus também, dentro dos evangelhos, dentro da sua caminhada, dentro da sua ação junto aos discípulos, ele é muito revelador do seu senhorio divino. Jesus domina a natureza, Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu uma grande bonança. Sobre a doença, Marcos 1:41-45. Aproximando-se dele o leproso, suplicando-lhe de joelhos, se queres podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus despediu em seguida com esta severa admoestação. Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. O poder de Jesus sobre os demônios, em Marcos 1:27. Ficaram todos admirados, que perguntavam uns aos outros, que é isto? Um ensinamento novo, feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. Sobre o pecado, Marcos 2:5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são teus pecados. Poder sobre a morte. Jesus fala isso em João 11:43. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Santo Irineu de Leão, ele vai afirmar na Diversos Hereges, Cristo manifesta ser o Senhor porque ele recapitula em si todas as coisas celestes e terrestres. E aí nós vamos ao ponto 4. O Senhor ressuscitado como fonte de adoração e de fé pascal. A ressurreição é o momento decisivo da revelação do senhorio de Cristo. Tomé confessa, meu Senhor e meu Deus. No momento em que Jesus se manifesta aos apóstolos, Tomé está duvidando que é. Então Jesus pega o teu dedo e coloca nas minhas chagas. E quando Tomé faz essa experiência, ele toca, ele exclama, meu Senhor e meu Deus. João 20:28. A comunidade, como um todo, proclama em João 21:7, é o Senhor. João 21 podemos dizer assim, o apêndice do Evangelho de São João, que à beira do Mar da Galileia, Pedro está no barco e quando vem dizem, é o Senhor. Eles o reconhecem. Santo Atanásio, sobre isso, ele vai dizer no De Incarnatione,
Aquele que venceu a morte manifesta-se como o Senhor da vida. Aqui, o título Senhor ele vai assumir uma dimensão cultual, adoração. Meu Senhor e meu Deus. A dimensão afetiva de amor. É o esperado, é o amado. Dimensão existencial de entrega total. Tu é o meu Senhor. A quem iremos? Né? A quem irei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Isso também está em João 21. Enfim, dogmaticamente, durante a caminhada deste pensamento, nós vamos encontrar desde as primeiras profissões de fé. As formas primitivas da fé cristã já afirmavam: Jesus participa da glória, honra e poder. Nós vamos ter isso no texto da carta aos Filipenses 2, 9 e 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe outorgou o nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, este texto que está em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, este é o Senhor para a glória do Pai, ele constitui um verdadeiro hino cristológico primitivo. Então, é da fé cristã, desde os seus primórdios, o reconhecimento desse senhorio, reconhecido pela exegese católica como um testemunho de fé já no seio da igreja que nascia. E no desenrolar desse pensamento, os concílios, eles elaboraram este pensamento diante de muita reflexão. Concílio de Nicéia I, em 325, o Concílio de Constantinopla I, em 381, o Concílio Vaticano II, já no nosso tempo, ele reitera tudo que os outros concílios. Então, o Concílio de Nicéia afirma que o Filho é consubstancial ao Pai, fundamento de seu senhorio. O Concílio de Constantinopla confirma a soberania do Filho na mesma glória do Pai. E o Concílio Vaticano II, Cristo é o fim da história humana, o ponto focal dos desejos da história da civilização. Está dentro da Gaudium et Spes, no ponto 45. O senhorio de Cristo e a liberdade humana. É um ponto muito importante que está marcado no ponto 450. Destaca essa dimensão libertadora e crítica do senhorio de Cristo. Nenhum poder terreno pode reivindicar obediência absoluta. César não é o Senhor. Esses são pontos que estão dentro dos pontos do catecismo, de maneira especial, e os pontos que estão dentro do ponto 450. São João Paulo II, ele ensina na Redemptor Hominis. Reconhecer Cristo como Senhor é fundamento da verdadeira liberdade humana. Papa Bento XVI afirma teologicamente na introdução ao cristianismo: onde Cristo não é o Senhor, outros senhores ocupam seu lugar. É muito importante este pensamento para a fé católica, para a nossa compreensão teológica e pastoral. Onde Cristo não é Senhor, outros senhores ocupam seu lugar. E aí são aqueles particulares, dinheiro, pecado, ganância e tantas coisas mais, como também do ponto de vista estrutural, das estruturas, onde a fé em Cristo não direciona os pensamentos, as atitudes do povo, outros vão fazer isso. E vamos dizer que também repercute na nossa vida de fé e de oração. A oração e a vida da igreja, elas têm no seu entorno essa percepção do senhorio de Cristo. O título de Senhor, ele vai dar estrutura para muitas orações da vida cristã. A liturgia, né? O Senhor esteja convosco. Nós abrimos todas as nossas orações litúrgicas com essa saudação. O Senhor esteja convosco. Na doxologia. E finalizamos elas também por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança escatológica que está em 1 Coríntios 16, é uma palavra, Maranatá.
Santo Agostinho vai dizer, sintetizando no comentário aos Salmos, chamamos Cristo de Senhor porque pertencemos a Ele, não como escravos, mas como redimidos. É bonito isso. E, numa síntese catequética pelo nosso dia a dia, como nas nossas aplicações, podemos dizer que confessar Jesus Cristo como Senhor é confessar a sua divindade. Ele é Deus, Deus da minha vida, Deus da minha história, Deus da minha caminhada. Fazer essa experiência é muito importante. O segundo ponto é, este senhorio não é só sobre a minha vida, ele é universal, é sobre a vida de todos, porque ele é eterno e libertador de todos os homens. Por isso que nós chamamos de Pai Nosso. Ele é critério último da história e da consciência humana. Ele é o nosso ponto de partida, ou seja, é nele que encontramos a salvação. Mas é para ele que tendemos quando chegamos nos últimos momentos de nossa vida. E, por fim, toda oração cristã nasce e termina nessa concepção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. E finalizamos as orações por Cristo, Senhor nosso. Então, esses pontos 446 a 451, eles são muito ricos para essa compreensão do que significa esta expressão. Cristo, Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. É o Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor. Ou nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Para a gente entender, quando a gente reza isso, quando a gente responde isso na liturgia, o que a gente está dizendo de maneira verdade? Bom, espero que essa explicação lhe seja útil no dia a dia, no seu trato aí com seus catequizandos. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.